para colocar os dois textos, mas antes vamos ler o texto, depois eu vou contar uma historinha aqui para introduzir o sermão. Vamos abrir em Mateus 11, 29 e 5, 43 a 48. Vou pedir que coloque na multimídia aí na tela, para que a gente possa ler. Mateus 11, 29, primeiro, e depois 5, 43 a 48. Pela graça de Deus, vamos iniciar hoje uma série de sermões à noite com o tema Aprendendo com o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Vários assuntos da vida nós vamos aprender com Ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Agora Mateus 5, 43 a 48, por gentileza. Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Senhor, muito obrigado pela leitura da preciosa palavra. As Escrituras, que são bálsamo para a nossa vida, são orientação, direção, alimento. Obrigado pela Tua palavra. Nesta noite nós queremos iniciar essa trajetória de aprendendo com o Mestre. Nós hemos de crescer na Sua graça e no Seu conhecimento. Que haja nesta noite quebrantamento, humilhação, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja, ó Deus, o mover do Teu Espírito em cada vida, que nós saiamos daqui muito melhores do que aqui chegamos, porque Tu queres nos tratar, trabalhar em nós. Muito obrigado por esta honra e por este privilégio. Ó Pai, Tu sabes que eu sou falho, cheio de defeitos. Tenho muitas limitações, mas confio na Tua graça. Louvado seja o Teu nome. Fica conosco e continuas a falar o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deise, pela sua ajuda na direção do culto. Eu queria contar uma historinha aqui, que eu já contei, eu gosto tanto dessa história, porque ela tem a ver com o sermão. E esse homem, sobre quem eu vou contar a história, foi considerado o maior educador cristão da América do Norte, dos Estados Unidos da América. Recebeu vários prêmios. Dr. Howard Hendricks. Foi professor por muitos anos do Dallas Theological Seminary, né, em Dallas, na cidade de Dallas, no Texas. Pelo modo como minha vida iniciou, eu poderia ter morrido e ido para o inferno, que ninguém iria importar-se nem um pouco. Quando nasci, meus pais já estavam separados. A única vez que os vi juntos foi no dia em que prestei depoimento no julgamento de seu processo de divórcio, e já estava com 18 anos. Quando garoto, morava num bairro de Filadélfia, que era meio resistente ao Evangelho. Dizia-se que era impossível fundar uma igreja evangélica ali. Mas parece que Deus tem um extraordinário senso de humor com relação à afirmação de que isto ou aquilo é impossível. Ele inspirou um pequeno grupo de crentes para que se reunissem, comprassem uma casa e ali fundassem uma igreja.
Nela havia um homem de nome Walt, que cursara apenas até a 6ª série. Certo dia ele disse ao superintendente da escola dominical que queria ensinar uma classe. O outro replicou: ótimo, mas no momento não temos uma classe para você. Como o Walt insistisse, o superintendente disse: bom, então você terá que sair por aí e arranjar alunos. Todos que você convidar e trouxer aqui serão seus alunos. E o Walt saiu pelo bairro. Na primeira vez que se aproximou de mim, eu estava jogando bolinhas de gude na calçada. Garoto, disse ele, gostaria de ir para uma escola ou ir a uma escola dominical? Não me interessei nem um pouco. Se tinha nome de escola, não poderia ser outra coisa boa, ou ser coisa boa. E ele continuou: que tal um joguinho, nós dois? Aí a conversa já era outra. Pusemos-nos a jogar e passamos uns ótimos momentos ali, embora ele tivesse ganhado tudo de mim. Mas àquela altura eu seria capaz de segui-lo aonde me levasse. O Walt conseguiu reunir 13 garotos do bairro para formar uma classe de escola dominical. 9 deles eram filhos de casais separados. Hoje, 11 desses meninos, acham-se engajados no serviço cristão em tempo integral. Para ser sincero, não seria capaz de citar muita coisa do que ele nos disse, mas dele próprio posso dizer muita coisa, porque aquele homem me amou por amor a Cristo. Amou-me mais que meus pais. Ele costumava dar longos passeios conosco, e aqueles belos momentos ficaram gravados em minha mente. Não tenho dúvida de que nós lhe demos muito trabalho, agravando ainda mais o problema cardíaco que o afligia. Mas ele andava por aqueles lugares com a gente porque nos amava. Não era o homem mais inteligente do mundo, mas era sincero. Vivia o que pregava. Percebi isso claramente e tenho certeza de que os outros garotos também o notaram. E ele disse que eu conto isso para mostrar que o meu interesse pelo magistério não é meramente profissional. É uma paixão. Porque Howard Hendricks se tornou um homem fantástico na educação cristã norte-americana e seus livros chegaram aos 4 cantos da terra. Porque Deus usou um homem chamado Walt, o velho Walt, com problema cardíaco, com limitações de saúde. Esse homem aprendeu com Jesus a amar as pessoas. Esse homem aprendeu com Jesus a se interessar pelas pessoas. Esse homem aprendeu com Jesus a buscar o que se havia perdido. E daqueles meninos, 9 deles se tornaram pastores. De tempo integral. Meus irmãos, nós precisamos aprender com o Mestre. Jesus é o mestre dos mestres. Ele ensinou com as palavras e com seu próprio exemplo de vida. Como mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo ouviu, confrontava, ensinava, mostrava a verdade, conhecia e conhece a natureza humana, discutia em alto nível com os escribas e fariseus. E o que me impressiona no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus especialmente, e encerrando o Sermão do Monte, diz que Jesus falava com autoridade, não como os escribas. Ou seja, Jesus falava com a autoridade do ser inquestionável, porque ele falava o que vivia e vivia o que falava. Não tinha comunicação difusa por parte do mestre. Não tinha comunicação confusa da parte dele. A comunicação dele era cristalina, porque o que falava e a sua própria vida eram coerência pura. Aprendendo com o mestre, somos chamados a participarmos do seu sofrimento, porque ele nos ensinou a sofrer, a enfrentar o sofrimento com segurança. O mestre sofreu e ele disse que o discípulo não é maior do que seu mestre. E quando nós estamos sofrendo, a nossa tendência
é desespero, é reclamação, é murmuração, é praguejamento. Mas quando a gente olha como discípulos para o Mestre que sofreu, foi para a cruz, deu a sua vida por nós, o nosso coração descansa nesta verdade. Vamos aprender com o Mestre a partir da sua natureza, mansa e humilde, amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, aprender a ser perfeitos como perfeito é o Pai Celeste. Aprendendo com o Mestre que é manso e humilde de coração. Jesus disse, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Jesus está querendo dizer que vocês devem aprender de mim porque a minha natureza, eu sou manso e humilde de coração. A razão por que vocês devem aprender de mim, o Senhor Jesus está querendo dizer, é porque eu sou manso e humilde de coração. O que é ser manso? Essa é a grande pergunta para você, que você faz e nós devemos fazer. O que é ser manso? Ser manso é ser gentil, é ser suave, é ser meigo ou meiga. Ser manso é colocar todos os seus direitos, os meus direitos, debaixo da soberania de Deus e descansar. Ser manso é aprender a enfrentar as lutas, as aflições do dia a dia com a confiança plena de que o Senhor tem o controle e eu não devo me exasperar, não devo perder o controle. Ser manso é ter o controle, e muitas vezes perdemos esse controle diante de uma provocação, é ter controle diante de uma provocação, é não responder na mesma medida, mas é muitas vezes abaixar a cabeça e não resistir. Quando Jesus encontrou aquela mulher adúltera, aliás, quando trouxeram aquela mulher adúltera, a história está em capítulo 8, verso de 1 a 11 de João, quando trouxeram aquela mulher adúltera para ser julgada por Jesus, já a haviam julgado, já haviam condenado, levaram para Jesus. E Jesus olhou toda aquela história e olhou para o coração daqueles homens, daquelas mulheres e viu tanta hipocrisia, tanta impureza, tanta sujeira, tanta imundície. E Jesus escrevia. E eles querendo que Jesus condenasse aquela mulher. Sabe o que Jesus disse? Aquele que está sem... E eles queriam apedrejá-la porque a adúltera tinha que ser apedrejada até a morte. Aquele que está sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E diz a história, começou dos mais velhos, um a um, saindo do recinto, envergonhada, e ficaram Jesus e a mulher. E a mulher ficou naquela expectativa, e Jesus disse, mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus não veio aqui na terra para condenar, ele veio para salvar, ele veio para perdoar aqueles que confessam as suas culpas. Mas a nossa tendência é condenar as pessoas, é execrá-las, é julgá-las, é criticá-las ferinamente, quando o Mestre nos ensina a não fazer nada disso. E quando alguém criticar você, quando alguém tentar prejudicar você, seja manso e humilde como Jesus Cristo. E aquela mulher pecadora na casa de Simão, Simão disse, se ele soubesse quem é essa mulher que está derramando esse vaso de alabastro, esse perfume caríssimo. E Jesus começa a fazer a comparação, eu cheguei na sua casa, você não lavou meus pés, essa mulher está lavando meus pés com as suas lágrimas. Eu cheguei na sua casa, você não me ungiu, essa mulher está me ungindo com azeite. Eu cheguei na sua casa, você não me tratou com tanta dignidade que essa mulher que você está julgando está me tratando. E Jesus perdoou aquela mulher. Tozer diz uma coisa interessante. O homem manso não é covarde, nem vive atormentado por reconhecer sua própria inferioridade. Pelo contrário, seu espírito é valente como um leão e forte como um Sansão. Porém, deixou de iludir a si próprio. Reconheceu que é correta a avaliação de Deus, que é correta a avaliação que Deus faz acerca da sua própria vida. Compreende que é fraco e necessitado, tal como Deus afirmou que ele é,
mas paradoxalmente, ao mesmo tempo que sabe que aos olhos de Deus é mais importante que os próprios anjos. Nada representa em si mesmo, mas em Deus tudo. Esse é o seu lema. Sabe o manso perfeitamente bem que o mundo jamais verá como Deus o vê. E por isso deixou há muito de importar-se com os conceitos dos homens. Sente-se plenamente satisfeitos em deixar que Deus estabeleça os seus valores. Aguarda pacientemente o dia em que todas as coisas serão julgadas e o seu verdadeiro valor será reconhecido por todos. Só então é que os justos resplandecerão como o reino ou no reino do seu Pai. E ele está disposto a esperar esse dia. Tozer escreve isso no seu livro fabuloso, A Procura de Deus, e no capítulo Mansidão e Descanso. Agora Jesus fala também, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Agora o que é ser humilde de coração? Ser humilde de coração é submeter-se à servidão. Eu gosto muito de João Batista. Ali está um exemplo clássico de alguém que foi humilde de coração. João Batista disse, eu não sou Cristo. Eu não sou digno de desatar-lhe as alparcas, que era trabalho de um escravo. Quando chegava à casa do seu senhor, o escravo tirava as sandálias daquele visitante, lavava os seus pés. João Batista se sentiu diante de Cristo menor do que um escravo. Não sou digno de desatar-lhe as alparcas, as sandálias. E lá pelas tantas, João Batista disse, importa que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Aí está um coração humilde, submete-se à servidão. Jesus disse, eu queria pedir que você colocasse aí Mateus 11, 25 a 27. Jesus elaborou dos maiores textos de adoração ao Pai, de gratidão, profundíssimo, em Mateus 11, 25 a 27. O Senhor Jesus faz aqui um hino de adoração na sua humildade absoluta, porque ele era e é manso e humilde de coração. Naquele tempo, falou Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Até o 27. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui nós vemos a atitude do Senhor Jesus Cristo na sua humildade absoluta, de agradecer ao Pai, porque o Pai revelou as coisas maravilhosas não aos sábios e entendidos, não aos arrogantes, não aos prepotentes, não àqueles que acham que sabem, mas aos humildes, aos pequeninos. Eu estava, antes de vir para cá, lendo a revista Veja, na semana anterior, ou há 2 semanas atrás, sobre a pergunta, e agora Joaquim? Joaquim Barbosa. Eu estava lendo a história dele, filho de um pedreiro, humilde, e de uma dona de casa. O jovem garoto estudou numa escola pública, passou para direito na Universidade Federal, se tornou advogado, promotor, juiz, estudou, fez doutorado, mestrado, doutorado, e foi professor na França, nos Estados Unidos, professor visitante das universidades, grandes universidades. Mas eu fiquei pensando na humildade daquele juiz, na sua probidade, na sua integridade, na sua coragem, na sua determinação de condenar os poderosos.
E não sei se vocês sabem, mas Joaquim Barbosa tem uma influência evangélica. Por parte da sua mãe, se não me falha a memória. Jesus diz: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. O verbo aprender significa crescer no conhecimento. Aprender pelo uso e prática. É construir a casa sobre a rocha que é Cristo. Meus irmãos, meus amigos, nós precisamos aprender com Jesus a mansidão, a humildade, construindo tijolo a tijolo sobre a base que é Ele. E diz o texto que achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Há uma palavra grega aqui interessante, eu não vou citá-la, mas a ideia dessa palavra para descanso é a interrupção de algum movimento. Quando você deixa de andar e para, ou senta, fica em pé ou senta para descansar. É aquele momento do descanso, da reflexão. E é recreação, é pausa, significa confiar no Senhor. O Filho, na visão da Trindade de Deus, confiava no Pai. O Filho reconhecia a autoridade do Pai. O Filho era humilde em relação ao Pai. Por isso ele diz: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sujeito arrogante, prepotente, autônomo, autonomo, lei de si mesmo, o sujeito que se autogoverna, o sujeito que é a sua própria lei, ele não é manso e humilde de coração como Jesus. Aprendendo com o Mestre a amar os nossos inimigos e a orar pelos que nos perseguem. Veja aí o capítulo 5, por favor, versos 44 a 47, Rodrigo. Por favor, põe aí. Capítulo 5, 44 a 47. Deixa um pouquinho aí para a gente. Existe o primeiro verbo, o verbo amar, está no imperativo. Amai. Quando nós aprendemos com Jesus, aprendemos a sua palavra, nós aprendemos a amar. Amai aos vossos inimigos. Amai aqueles que odeiam você. Amai aqueles que fazem agravo a você. Amai aqueles que querem ver a sua caveira. Amai. Significa, meus amigos e meus irmãos, que não é uma opção. Jesus está nos ensinando, devemos aprender dele a amar. Walt amou Howard Hendricks e seus amigos. Investiu na vida deles. O que esse homem aprendeu de Jesus passou para aqueles meninos. E meus irmãos, meus amigos, não tem coisa melhor do que você se reproduzir através das pessoas. Não tem coisa melhor você ter um filho na fé se reproduzindo, ganhando outros, fazendo outros filhos na fé. Não há coisa melhor do que você ser pai de muitos filhos e esses filhos vão se reproduzindo, vão gerando netos, bisnetos, tataranetos e vai por aí. É coisa maravilhosa. O verbo amar está no imperativo amai. Também orai está no imperativo. É uma ordem que devemos orar uns pelos outros. E esse amai e orai que Jesus usa no imperativo, joga aí o verso 45, por favor. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre o ateu. Irmãos, eu fico pensando, o sujeito ateu que não crê na existência de Deus, o sujeito arrogante, prepotente, aquele sol, a vitamina D para ele, gratuitamente. Por isso, meus irmãos, que graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Aquele sol maravilhoso de hoje de manhã, essa lua linda que está aí, prova do amor de Deus. Se Deus fosse tratar conosco, como muitos de nós o tratamos, nós estávamos perdidos. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e fazer chover sobre justos e injustos. Aquele lavoureiro que não crê em Deus,
que não crê em Deus, aquele idólatra, a chuva cai sobre a lavoura dele. É impressionante como Deus ama o homem. Deus ama o homem ao ponto de morrer por esse amor na cruz. E nós não sabemos responder a este amor. Por isso devemos amar, devemos orar, porque isso revela a natureza de filhos. Agora o verso 46, por favor. Então, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, para que vocês mostrem que são filhos, ou fazendo isso, vocês também, Deus olha para vocês com a sinceridade e os faz filhos, e os fazem filhos do Pai Celeste. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Agora 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Hoje eu soube de uma história de um pastor que teve um agravo numa reunião de pastores. O presidente o tratou mal. Ele estava no auditório. E eles tiveram um arranha na amizade deles. Ficou comprometida. E esse pastor que criou esse problema, ele postou na rede de relacionamento que queria comer um arroz doce. Estava com vontade de comer um arroz doce. E esse outro pastor, que foi, de certa forma, agravado pelo que estava desejando arroz doce, falou para a esposa: filha, faz um arroz doce gostoso. Aí ela fez o arroz doce. Aí ele falou assim: agora vamos na casa daquele irmão, daquele pastor, e vamos entregar esse arroz doce. Aí foram lá. E aquele pastor ficou surpreso e disse: eu trouxe o arroz doce que você manifestou lá na rede de relacionamento que estava desejando comer. E aí eles se abraçaram e recompuseram a amizade. Isso é ser filho do Pai Celeste. Isso é ser filho do Pai Celeste. Ser filho do Pai Celeste não anda com amargura no coração, com ressentimento, com mágoa, com sentimento faccioso, com rejeição do próximo. Filho de um pai de amor não vive no ódio, não vive na contramão da vontade dele. Sabe, eu tenho aprendido que quando alguém não gosta de você, você vê que a pessoa rejeita você, a melhor coisa é você orar por essa pessoa todos os dias, porque aí Deus vai tirando essa crosta que há entre você e a pessoa. Daqui a pouco vocês estão juntos. Jesus continua argumentando: amar quem nos ama e cumprimentar apenas os compatriotas, não há algo de novo aqui, não há nada de novo aqui. Isso é normal. Mas o anormal para o mundo é alguém ser atingido frontalmente, esse que foi ferido, buscar aquele que o feriu e amá-lo, e abraçá-lo e dizer: eu amo você, eu perdoo você. A igreja de Jesus é assim, meus irmãos. É feita de gente que ama, de gente que não odeia, de gente mansa, de gente humilde, de gente que ora pelos inimigos, de gente que serve, de gente que não fica atrás não fica atrás de interesses pessoais, gente despida de todo interesse pessoal e vestida com as vestes de Jesus Cristo, com a toalha para servir. E terceiro e último, aprendendo com o mestre a ser perfeitos, verso 48. Põe aí o verso 48, por favor, meu amigo. Já estamos terminando. Sede, a expressão sede no original, na língua grega, é imperativa também. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Muita gente não entende esse texto. O que Jesus está querendo dizer? Que o padrão de perfeição é o Pai. Ele nem disse que ele era o padrão. Jesus não jogou o padrão de perfeição para ele. Ele jogou para o Pai. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então Napoleão Júnior, o grande desafio da vida dele, o grande alvo é ser perfeito como o pai. O pai dele, não o velho Napoleão, tem falhas e defeitos, mas
o Senhor. Então Jesus está querendo dizer que nós temos que ser perfeitos. A palavra perfeito no original é interessante, que ela significa levado ao fim, finalizado, completo, aquilo que é perfeito, adulto, maduro, de maior idade. Então, o nosso alvo macro, maior, é ser perfeitos. É sermos perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito. É sermos maduros, completos, finalizados, adultos. Aquilo que Paulo disse lá, quando eu era menino, né, Cassimiro? Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu passei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Irmãos, amigos, há muita meninice nos nossos arraiais, porque a gente não está vendo a perfeição do Pai. Nós fazemos biquinho, nós ficamos chateados como alguém não reconhece o nosso trabalho, nós temos problemas de querer ser reconhecido, reconhecida, mas tudo que Jesus fez não foi para a glória dele, mas foi para a glória do Pai. Tudo que Jesus realizou não foi para ele, mas foi para o Pai. É claro que o Pai deu a ele a autoridade, o Pai deu a ele, todos nós que somos dele, todos nós somos do Filho, porque o Pai determinou isso. Quem é o nosso modelo de perfeição? Vamos ver aí agora, Rodrigo, Levítico 11, 44 e 45. Levítico 11, 44 e 45. Levítico. Obrigado. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Então eu queria perguntar a vocês, por que, Alessandra, você tem que ser santa? Por quê? Olha para o texto. Dá uma olhada. Por que você tem que ser santa? É a Alessandra de cá, não é de lá. Mas pode ser, qualquer uma pode responder. Por que você tem que ser santo? Santa? Hã? Porque Deus é santo. Essa é a resposta. Ela tem que ser santa porque Deus é santo. Então a razão de sermos santos está na própria pessoa de Deus. Deus é santo, tem que ser santo. Veja só. Você imita os maus exemplos? Quando um pai é mau exemplo para o filho, como é que fica? É triste, né? O pai tem que ser referência para o filho. Quando ele não é referência, isso traz uma série de questões de personalidade, temperamento, de caráter do filho, especialmente de caráter. Agora, o nosso pai não é falível como o nosso pai humano. Nosso pai celestial, ele é perfeito, ele é o modelo. Sede santos porque eu sou santo. Tá? Agora o 40, você está botando aí o 44, né? Porque eu, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Essa é a primeira afirmação. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. 45. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus, e sereis santos, porque eu sou santo. A razão fundamental de você e eu aspirarmos à santidade, uma vida santa, é porque o nosso Pai é santo. Agora, verso 2 do 19, Rodrigo. Levítico 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Olha aí a razão, mais uma vez aparecendo. A Gênese. E Deuteronômio 18, 13, o último texto. Deuteronômio 18, 13. Obrigado. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Por que devemos ser perfeitos? A ideia de perfeição aqui é de maturidade. Irmãos, quanto mais vamos nos desassemelhando de nós e nos assemelhando a Cristo, vamos sendo tornados santos em todo o nosso procedimento. Eu quero concluir
dizendo o seguinte: nós devemos aprender com Jesus, aquele que deu a sua vida por nós na cruz. Então devemos aprender com ele, porque ele tem o que nos ensinar, e nós vamos caminhar na estrada desse aprendizado aí alguns domingos à noite. Segundo, devemos aprender com Jesus, aquele que deixou as suas pegadas para que coloquemos os nossos pés sobre elas. Pedro diz: sigais as pisadas do Mestre. Temos que seguir as pegadas do Mestre. Aprendendo com Jesus a ser mansos e humildes de coração. Temos que ter humildade no nosso casamento. Temos que ter humildade em reconhecer que nós erramos na criação dos filhos. Temos que ter humildade para reconhecer que as coisas na nossa casa não estão indo bem. Temos que ter humildade para reconhecer que nós não estamos agindo com a fé suficiente. Temos que ter humildade para reconhecer que nós não confiamos que Deus pode suprir nossas necessidades. Temos que ter humildade para reconhecer que temos agido com incredulidade. Temos que ter humildade para reconhecer as nossas fobias, os nossos medos, as nossas incoerências, para que o Senhor trate conosco. Uma das coisas que me encantam na vida de Davi, que as pessoas julgam Davi pelo adultério dele. Eu não julgo Davi pelo adultério dele, porque nenhum de nós está livre disso. Eu vejo Davi como aquele rei que era um homem segundo o coração de Deus, um homem sincero nas suas expressões. Davi não era um mascarado, Davi não era um religioso, ele era um homem profundamente, ele amava profundamente o seu Senhor. Teve um desvio? Teve. Errou, mas o Senhor teve misericórdia dele. Deus sempre envia um Natã para nos alertar acerca do nosso erro. Deus sempre envia o canto do galo para nos mostrar que temos negado Jesus com as nossas atitudes, nossos atos. Aprendendo com Jesus a amar os nossos inimigos e a orar pelos que nos perseguem. E aprendendo com Jesus a ser perfeitos, maduros, tirando as roupas de criança e colocando as roupas de adultos. E aprendendo com Jesus até que Ele volte. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. E se você não tem ainda certeza da vida eterna se morrer hoje, se você está inseguro quanto ao seu futuro, eu quero fazer uma proposta em nome de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Creia na suficiência da pessoa e da obra de Cristo. E obedeça-o de todo o coração. Para que você possa aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pelo privilégio de proclamá-la com liberdade. E nesta noite nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza para daqui a pouco os nossos lares, reconhecendo as nossas mazelas, reconhecendo as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas falhas, defeitos, incoerências, e que nos arrependamos para que Cristo seja tudo em nós. Por isso, Pai, que nós juntos aprendamos com o Mestre, que é manso e humilde de coração, para que haja o descanso da nossa alma, o descanso na Tua fidelidade como Pai, e que Teu precioso Espírito nos conduza vivendo e praticando os ensinos de Jesus Cristo. Muito obrigado por esta noite. E se há pessoas aqui
que ainda não têm uma experiência com Jesus, o Senhor esteja pelo Teu precioso Espírito trabalhando, que elas possam se manifestar, possam pedir misericórdia ao Senhor e mudar de vida. Porque é Tu que fazes a obra no coração. Tu é que convences pelo Teu Espírito o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tu é que operas pelo Teu Espírito o novo nascimento. Tu é que transformas completamente os que creem na pessoa de Cristo e o obedecem. Por isso, Pai, tenhas compaixão de nós e nos conduzas, que possamos seguir as pisadas do Mestre, em humildade, em obediência, com prazer, com satisfação, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso precioso Salvador, manso e humilde de coração, o amor de Deus, nosso Pai, o autor da nossa salvação, e as consolações infinitas, incomparáveis e substituíveis do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.